Imagine um lugar onde moram pessoas de duas religiões rivais. Bom, esse é o cenário da Terra Santa, uma região conhecida como Levante, que é onde fica Israel, um estado de pessoas da religião judaica, e Cisjordânia, um estado de pessoas de religião muçulmana. Tudo isso nessa pequena região do Oriente Médio. Duas religiões que são rivais há muito tempo. Mas você sabe o porquê que os muçulmanos, a maioria dos muçulmanos, não gostam dos judeus? E vice-versa, né? E por isso existem muitas desavenças e ataques entre esses povos há muito tempo já. Nesse vídeo viajaremos pela história das civilizações antigas, até passando um pouco pelas origens dessas duas religiões. Vamos entender o porquê judeus e árabes estão sempre em guerra. Vamos entender como foi que esses povos chegaram nessas regiões, como que os árabes fundaram o islamismo, como esse povo todo do Oriente Médio virou muçulmano. E você vai ver que isso tudo, junto com a crença maldita no juízo final, explica o verdadeiro motivo do porquê essas duas nações são rivais, do porquê que os muçulmanos não gostam dos judeus e atacam eles, tem grupos de pessoas que querem atacar eles. Tudo isso e muito mais nesse vídeo aqui, então não sai daí. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Renato e é um prazer enorme ter você por aqui. Esse aqui é o meu Instagram, @orenatogeneroso. Me segue lá que eu tô postando vídeos também toda semana pra vocês sobre vários conhecimentos que não são divulgados na grande mídia. Inclusive, se inscreve nesse canal para não perder os próximos vídeos. Ó pessoal, na descrição e no primeiro comentário desse vídeo aqui está o link do meu programa de assinatura, onde eu ensino o conhecimento milenar da alquimia para vocês, conhecimento que ajuda a gente a se transformar na nossa melhor versão, para que a gente consiga ser aquela pessoa incrível que nós nascemos para ser, que, como eu sempre digo aqui, foi proibido de ser ensinado ao longo dos tempos por falar que Deus está dentro de nós e não fora. Acesse o link na descrição, deixa um like para me ajudar a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas e, por favor, não esquece de deixar o seu comentário assim que você acabar de assistir, beleza? Agora se acomoda, fica confortável e bora para mais um vídeo. Pessoal, tem um vídeo aqui no canal onde eu explico para vocês como os antigos hebreus se tornaram os judeus e fundaram o judaísmo. Então, eu não vou contar essa história aqui de novo, tá? Vou deixar esse vídeo na tela final desse vídeo aqui para vocês assistirem. Mas agora, pra gente entender tudo isso que eu falei para vocês no teaser do vídeo, eu tenho que explicar um pouquinho da origem dos judeus. Então é o seguinte, os antigos hebreus que se tornaram judeus são povos da religião judaica que viveram nessas terras ao longo de toda a história. Na verdade, desde os anos 2000 a.C., mais ou menos, que é quando o primeiro hebreu, o homem que deu origem ao povo hebreu, ao povo que se tornou o povo judeu, que se chamava Abraão, começou a povoar um território ali da região do Oriente Médio que se chamava na época Canaã. Abraão foi para aquela região que já tinha pessoas morando, começou a morar lá com sua família e seus descendentes deram origem ao povo hebreu e depois ao povo judeu, onde fundaram o judaísmo. Criaram reinos, viveram ali por muito tempo, foi onde um menino chamado Davi se tornou rei, depois seu filho se tornou rei, construiu um reino que durante um bom tempo foi um reino muito rico, em uma região muito importante da antiguidade, que era no meio de duas grandiosas regiões de civilizações. À esquerda, o Egito Antigo, e ao norte da região de Canaã, da região que no futuro se tornou a Terra Santa, né, conhecida como Terra Santa, ficava a Mesopotâmia, onde existiram muitas civilizações, muitos impérios naquela região. A civilização suméria, depois o Império Acadiano, Império Babilônico, Império Assírio, depois Império Medo, Império Persa. Vários povos dominaram a região da Mesopotâmia, impérios ergueram, impérios caíram, e assim foi ao longo do tempo. E com isso, muitos povos conquistaram o povo judeu. Assírios, babilônios, depois os persas dominaram o povo hebreu de Canaã durante muito tempo. Depois, lá mais ou menos em 60 a.C., os romanos. O Império Romano, que se expandia cada vez mais pelo mundo, saiu de lá da Europa e conquistou quase todo o Oriente Médio. Na verdade, todas as terras do Oriente Médio que davam uma volta no mar Mediterrâneo.
Então, a partir dos anos 60 a.C., é quando os romanos conquistaram essas terras, elas começaram a se chamar Província Romana da Judéia. Os romanos mandavam em tudo, os judeus tinham que obedecer. É a época, inclusive, em que Jesus viveu, em que ele esteve na terra. E assim ficou até mais ou menos o ano 70 depois de Cristo, quando teve uma revolta muito grande na região, onde o povo judeu fez uma revolta contra os romanos, só que não tinha como combater os romanos, que era o império mais poderoso do mundo na época. Eles mandaram exércitos para lá, acabaram com tudo, destruíram grande parte da cidade, destruíram o templo de Jerusalém, matou um monte de gente, e assim acontece o movimento na história dos judeus que ficou conhecido como diáspora judaica. Os judeus começaram a fugir daquela região, estava apanhando, sofrendo com a mão de ferro do governo romano. Os judeus começaram então a se espalhar pelo mundo ao longo dos anos, não tudo de uma vez, mas as pessoas da religião judaica, o povo judeu começaram a sair dali e muitos foram povoando o continente europeu ao longo dos séculos, século II, século III, século IV. Ao longo de toda a Idade Média, os judeus foram povoando a Europa. Na medida que os reinos europeus foram surgindo, quando o Império Romano caiu, então o reino da França, o reino da Inglaterra, o Império Sacro Romano Germânico, que era a Alemanha, o reino da Hungria, esses reinos medievais europeus, enquanto eles foram surgindo, os judeus ficaram morando naquelas regiões. Isso quando o cristianismo foi se tornando uma religião poderosa. Mas na época, lá em 70 depois de Cristo, quando aconteceu essa revolta dos judeus contra os romanos, o povo islâmico, a religião muçulmana não existia ainda. Ela só foi surgir 400, 500 anos depois dessa revolta. Lá no século VII, com o profeta árabe Maomé, que começa a divulgar a existência de um único Deus, e ele consegue unificar os povos árabes que viviam em condições de clãs no deserto, separados. Maomé uniu eles pela primeira vez na história com a religião, com a fé, com a crença. E assim, os árabes se uniram, formaram exércitos poderosos, grandiosos e começaram a se expandir pelo mundo. Começaram então a conquistar novas regiões, saindo da Arábia e conquistando primeiro do Oriente Médio, então conquistaram toda a antiga província romana da Judéia, que era a terra de Canaã, onde tiveram os antigos reinos de Israel, o reino da Judéia, que nessa época se chamava Província da Palestina. Dominaram o norte da África, dominaram o Egito, conquistaram todas as terras dos persas, todas as terras da antiga Babilônia, da antiga Assíria, da antiga Suméria, metade da Turquia, a outra metade ficou com os povos turcos. Conquistaram até uma parte da Europa, pessoal, que é a Península Ibérica, onde no futuro se tornou os reinos de Castela e Aragão. Nessa época, a partir dos anos 600, lá pelos anos 700, até os anos 1000 mais ou menos, os árabes, eles eram o povo mais poderoso de todo o mundo. Em questões de ciência, os avanços científicos da época, tecnologia e muita gente unificada sob uma mesma religião. E esse foi o segredo dos árabes. Eles não foram só conquistando povos, eles foram convertendo povos para a religião deles. Porque, tipo assim, pensa, tinha várias religiões antes do povo árabe começar a converter todo mundo. Os egípcios tinham suas religiões, na Mesopotâmia as religiões mesopotâmicas, as religiões assírias, enfim. E os árabes converteram todos esses povos à religião muçulmana. A religião dos antigos persas, zoroatrismo, todas essas religiões ainda existem, algumas não, mas algumas ainda existem, só que são a minoria. 90% das pessoas do Oriente Médio hoje em dia são da religião muçulmana. Então, só para você entender, desde o momento que os árabes conquistaram a província da Palestina, que é a antiga terra onde tinha o reino de Israel, onde tinha o reino de Judá, onde teve a província romana da Judéia, onde os judeus viveram, quando eles conquistaram, eles converteram as pessoas daquela região. Óbvio que não todos, mas a maioria, e os árabes povoaram aquela região. Então, a partir dos anos 600, os árabes começaram a viver em Jerusalém, em viver em todas essas terras, e é assim até hoje. Foi assim que os povos árabes chegaram para lá, e hoje o povo muçulmano, independentemente de qual seja a sua nacionalidade, né, que hoje isso aí é dividido em vários países, esses países são de religiões muçulmanas. Então, todos esses países hoje em dia que estão em volta de Israel são de religião muçulmana. Então, só para você entender, o povo judeu, durante uma boa parte da história, não foi o povo que mandou na terra que hoje é Israel,
que é a antiga Canaã, que é a Terra Santa. Então, desde 70 depois de Cristo, os judeus não mandam mais naquela região. E ela, a partir dos anos 600, foi povoada pelos árabes e a religião muçulmana se tornou a grande religião de toda a região. E assim ficou, pessoal, até 1948. Por que 1948, Renato? Porque olha só, com o passar dos anos, lá da época de Maomé, lá no início do século 7, quando os muçulmanos conquistaram a região e converteram o Oriente Médio para a religião muçulmana, dali até 1948, então mais de 1000 anos de acontecimentos, aquelas terras ficaram nas mãos do povo árabe, nas mãos de pessoas, de impérios, de governos de religião muçulmana. E foi assim até 1948. E depois o Império Turco-Otomano, que não é árabe, é turco, mas é de religião muçulmana. E o Império Turco-Otomano, ele mandou naquela região até quando o Império Otomano caiu após o fim da Primeira Guerra Mundial. Aí nesse momento, a Terra Santa, a Palestina, que é assim que ela ficou sendo chamada por todos esses anos, ficou sob controle da Inglaterra, do Império Britânico, que ganhou a Primeira Guerra Mundial. Foi uma das nações que venceu a Primeira Guerra Mundial. E aí, enquanto isso, os judeus estavam vivendo aonde? Na Europa, porque eles tinham saído de lá em 70 depois de Cristo. Óbvio que não todo mundo, né, pessoal? Nunca deixou de ter judeu na Terra Santa, mas grande parte da população judia povoou outras regiões do mundo, inclusive na Europa. Nesse tempo que eles ficaram na Europa, durante toda a Idade Média, muitos judeus sofreram, mas muito. Foram vítimas de preconceitos, vítimas de ataques, vítimas de martírios, de caça, vítimas da Inquisição, tudo isso crimes causados pela Igreja Católica Apostólica Romana, que perseguiu os judeus também. E isso ficou tão forte que ressoou no massacre que aqueles filhos da mãe daquele movimento político alemão contra os judeus no fim da Segunda Guerra Mundial. Que é quando, depois que isso acontece, um consenso humanitário que surgiu depois da Segunda Guerra, a ONU, os direitos humanos, decidiram que os judeus, depois de sofrer ao longo de tanto tempo lá na Europa, na mão dos cristãos, precisavam de uma terra. E aí os judeus decidiram: não, a gente quer a terra que um dia foi nossa, que é a terra de Israel, que na época se chamava Palestina, mas aí os governos poderosos do mundo depois da Segunda Guerra Mundial, como Inglaterra, mas muito mais poderosos que eles, os Estados Unidos, mexeram os pauzinhos para entregar um pedaço de terra na Terra Santa para os judeus, e eles fundaram a história, o país Israel. E resumidamente, pessoal, essa é a história de Israel, principalmente a recente fundação do Estado de Israel como um país. Porém, o povo muçulmano nunca aceitou isso. Quando isso aconteceu, os muçulmanos viviam naquela região. Muçulmanos de várias nacionalidades, palestinos, egípcios, árabes, o Irã, que são um povo de etnia persa, aquele povo do antigo Império Aquemênida Persa. Eles, pessoal, também são muçulmanos. E todas essas nações muçulmanas não aceitaram isso. E logo após a fundação do Estado de Israel, os muçulmanos, os países muçulmanos atacaram e vêm atacando Israel, entrando em conflito com Israel desde 1948 até hoje. O que está acontecendo em Israel agora é algo que já vem acontecendo há vários anos, e o principal motivo, todo mundo sabe, é religião. Mas por que religião, Renato? O que religião tem a ver? E eu explico pra você. A religião muçulmana, pessoal, ela é uma religião que tem crenças muito tradicionais. O povo muçulmano, ele tem um contato, uma proximidade com a religião muito forte. Eles são muito religiosos. Óbvio que salvo as exceções, mas a grande maioria são pessoas muito religiosas, aqueles religiosos fervorosos, não tem muito a mente aberta para direitos humanos, sabe? Eles querem levar a escritura de Maomé, que escreveu as leis muçulmanas lá em 600 depois de Cristo, eles querem levar ao pé da letra até hoje, coisas que não podemos fazer, nem cristão, nem muçulmano, nem judeus. A religião, quando ela é levada ao fanatismo, ela se torna uma loucura. Isso já aconteceu com cristãos. Graças a Deus, a humanidade tem saído do fanatismo religioso cristão, só que o povo do Oriente Médio não saiu do fanatismo religioso muçulmano ainda, debaixo de que isso só vai levar eles para as ruínas. Eu não gosto de generalizar, mas a maioria do povo muçulmano tem esse contato tão próximo com a religião que faz eles serem fanáticos. E assim, quando a pessoa fica fanática, ela fica cega. Ela perde o seu poder de quê? De análise, de raciocínio lógico. Porque ela quer seguir o que está na escritura, porque é Deus, é Deus, é Deus.
E, tipo, é fé aquilo. A gente sabe que Deus não é uma pessoa, a ciência já sabe que Deus não é uma pessoa que não tá lá vendo se a gente vai cumprir o que ele tá falando. É uma energia que tá dentro de todos nós. Eu não quero entrar nesse mérito aqui nesse vídeo, mas tudo bem, eles acreditam no Deus Alá, que inclusive é o mesmo Deus do Antigo Testamento dos judeus. Eles acreditam no mesmo Deus, pessoal. Acha que não, mas acreditam no mesmo Deus. Eles acreditam no anjo Gabriel, tá? Para os muçulmanos foi o anjo Gabriel que desceu para falar com Maomé. Eles acreditam em Jesus Cristo, não como o salvador deles, mas acreditam em Jesus Cristo como um profeta. Eles acreditam no juízo final. E esse é um dos maiores motivos do porquê desse ódio todo. Os muçulmanos, eles seguem tanto ao pé da letra que eles têm dentro da tradição religiosa deles a crença no apocalipse, no fim do mundo, que o Sete Pele vai vir para a Terra e vai duelar contra a humanidade, que o mal está impregnado e eles, tão religiosos que são, seguindo tudo ao pé da letra, se tornando uma loucura, eles seguem isso e eles começam a acreditar que eles precisam ser um instrumento de Deus na Terra para eliminar os imundos, os servos do diabo. Quem são esses servos do diabo? Pessoas que não são da religião deles, pessoas que gostam da liberdade de expressão, que buscam pela liberdade de falar, de pensamento, que têm outras crenças, que não têm religião às vezes, que gostam de beber. Uma simples pessoa que gosta de beber, uma simples pessoa que gosta de fumar, já é considerado para eles demoníaco, alguém do mal, pessoas malignas. Entende, pessoal? E eles querem exterminar essas pessoas a todo custo. Israel, no Oriente Médio, representa a liberdade de expressão, a expansão da consciência, a quebra de tabus. É onde a comunidade LGBT mais tem voz no Oriente Médio, o único lugar que eles têm voz no Oriente Médio. Claro que é uma nação ainda patriarcal e tudo mais, porém, bem menos, né, do que os muçulmanos. Só pra vocês terem noção. Nesse quesito de liberdade de expressão e tal, pensa assim, ó, Brasil aqui, top de liberdade de expressão, isso é maravilhoso pra democracia, pra humanidade. Israel tá aqui e os muçulmanos, sabe, o fanatismo religioso deles é o ápice do ápice do ápice, tanto que isso abre espaço pra grupos, muitas pessoas que pensam igual, começam a se organizar pra lutar contra isso, pra fazer isso acabar no mundo. E eles acham que o Sete Pele deles, assim como os cristãos acreditam que o Sete Pele vai vir pra Terra para duelar contra Jesus no fim dos tempos, e Jesus e Deus vão julgar quem é do bem, quem é do mal, quem vai pro céu, quem vai pro inferno. Eles acreditam que Allah vai fazer isso, que Jesus vai fazer isso e vai lutar contra as forças do mal do Sete Pele. E eles acham que essa força do mal do Sete Pele que vai vir pra Terra, é que não pode falar o nome aqui no YouTube, mas é o diabão que vai encarnar numa pessoa da Terra e vai querer dominar a humanidade, controlar o mundo, levar a pessoa pro inferno. A mesma coisa que o pessoal muito religioso cristão acredita, só que eles são muçulmanos. E o pior de tudo é que eles querem impedir isso. E aí, na cabeça deles, eles estão servindo Deus, servindo Alá, ajudando Alá, impedindo o mal de se instalar. E eles acham que esse mal virá de Israel. Eles acham que o Sete Pele vai vir de Israel. Por isso, eles, quando fazem aquilo que eles fazem com as crianças, com as pessoas, eles não estão matando pessoas normais. Estão matando pessoas que trariam o mal para a Terra. Tem noção do como o fanatismo religioso pode tornar a humanidade maluca, pessoal? E isso não importa a religião, qualquer religião pode fazer isso, principalmente essas três religiões. O cristianismo, que já fez isso durante muito tempo, enviando exércitos para a Arábia, caçando os árabes, caçando os judeus, caçando mulheres inocentes. Eu nem vou falar disso nesse vídeo, mas já fizeram, já fiz vídeo sobre isso. E agora os muçulmanos estão fazendo, os árabes estão fazendo contra os judeus. O terror em Israel, decapitação e a justificativa histórica terrorista é essa, pessoal. Na verdade, eles não usam essa justificação, eles dizem que é por terras, né, que é por território, que aquela terra é deles, só que na verdade, tudo que tem por trás disso é religião. Essa é a verdade do conflito entre Hamas e Israel que está acontecendo, é fruto do puro fanatismo religioso. E quem sofre sempre é o povo. E infelizmente, quando o povo exercita muito fanatismo religioso, ele colhe o que planta. Graças a Deus, o mundo tem passado por uma mudança na forma em que a humanidade conduz o futuro. Graças a Deus, as pessoas saíram debaixo do fanatismo religioso que nós vivíamos, por exemplo, há pouco tempo atrás, que a civilização ocidental, que é o povo da Europa, os governos europeus e da América. Ainda bem que a gente conseguiu sair desse fanatismo religioso, pessoal. Aqui na América, ele conseguiu se instalar. Que na Europa, isso ainda é forte.
Norte. Por isso que a América é o novo mundo, porque é um mundo onde o fanatismo religioso ficou para trás, onde a religião não é mais a principal voz. Os Estados Unidos se tornou essa potência toda porque não é uma nação presa à religião, como foi a Europa durante muito tempo, onde o povo pode ter sua liberdade de expressão, sua liberdade de estudar o que quiser, de saber o que quiser, de fazer o que quiser, desde que não atrapalhe ninguém. E essa é, pessoal, uma das mais importantes leis que a humanidade tem, que esteve presente, inclusive, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é a história que as pessoas conseguiram proclamar através da queda do Império Francês, da monarquia francesa, lá na Revolução Francesa. Aquilo tirou o mundo das mãos, o mundo ocidental das mãos da religião cristã, que impedia o avanço da humanidade. Tanto que depois disso, os avanços tecnológicos fizeram isso aqui, ó. Tum! E a humanidade, sim, cada vez melhora. Quanto mais a gente sai debaixo das religiões, mais o ser humano progride. E a verdade é essa. Isso está acontecendo no mundo. Inclusive, eu quero trazer para vocês aqui um conhecimento que só foi possível chegar até nós porque a humanidade conseguiu sair disso, conseguiu sair debaixo desse fanatismo religioso que proibia conhecimentos que feriam a fé cristã, segundo eles, como a ciência. A ciência foi perseguida durante muito tempo. Só de uns 100 anos para cá, pessoal, e principalmente a partir de agora, né, do ano 2000, com a internet, a gente pode aprender conhecimentos que antes eram proibidos, como o conhecimento da alquimia, que é um conhecimento que está na humanidade desde 3.000 anos antes de Cristo, só que foi proibido de ser ensinado ao longo dos tempos por conta das religiões, que hoje vem chegando no Brasil, onde eu sou um divulgador, e ensino isso aqui no meu programa de assinatura, que é uma comunidade, onde eu, através do conhecimento da alquimia, ensino todo o entendimento sobre o ser humano, sobre a natureza, que ajuda a gente a se transformar na nossa melhor versão, a ser a pessoa incrível que nós nascemos para ser. Dependendo da forma com que a gente cresce, a gente vai aprendendo tanta coisa do mundo que a gente se atrapalha de ser a pessoa incrível que nós poderíamos estar sendo. E a alquimia é um conhecimento que ajuda o ser humano a entender seus aspectos do corpo, da mente, do espírito, para que a gente consiga acessar a nossa melhor versão e ter as condições de construir aqui na vida 100% da realidade que a gente quiser, da vida que a gente quiser. A gente aprende a se conectar com planos da mente, da imaginação, usar camadas da nossa mente que nós não estávamos usando para que a gente tenha ideias, para que a gente entenda os caminhos certos, para que a gente consiga se colocar no nosso lugar no mundo e consiga entender os caminhos, o que fazer para ter sucesso, o que fazer para colocar a nossa vida em direção ao progresso. A gente aprende a usar camadas da mente que vão nos trazer clareza sobre a nossa vida, que vão nos trazer entendimentos do que a gente tem que fazer para ir em direção ao progresso, para resolver os problemas que a gente tem. Nos ensina também como funciona o processo de realização, para que a gente consiga construir tudo o que a gente quiser. A nossa melhor versão não é só uma pessoa que sabe os caminhos, que sabe o que tem que fazer, que tem ideias, mas é a pessoa que tem essas ideias e que consegue colocá-las no mundo, senão de nada adianta. Esse conhecimento foi estudado pelas pessoas mais geniais que já pisaram nessa terra. Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Nikola Tesla, homens que fundaram os Estados Unidos, Jesus Cristo, Rei Salomão, os filósofos gregos, todos esses são homens que contribuíram para a gente ter o conhecimento da alquimia que a gente tem hoje, que foi proibido ao longo dos tempos. Só que hoje ele chegou no Brasil e eu sou um divulgador e ensino isso para você. Por apenas R$ 36,90 no mês você tem acesso a esse conhecimento. Pessoal, tá de graça, né? Eu coloquei esse valor para que qualquer pessoa que tem um trabalho possa fazer, possa ter esse conhecimento e possa usar para seu benefício próprio. Para você entender um pouco mais sobre isso, eu deixei um link no primeiro comentário desse vídeo aqui e na descrição, onde tem um vídeo bem rápido te explicando tudo sobre isso, um pouco mais sobre alquimia, um pouco mais sobre meu programa de assinatura, te explicando as coisas que a alquimia ensina mais detalhadamente para você entender. Beleza, pessoal? Acessa esse link, porque é um conhecimento que ajuda muito a nossa vida, ajuda a gente a entender o que a gente pode fazer para alcançar o progresso. Todo mundo tem isso dentro de si, a gente só tem que encontrar, a gente só tem que se transformar na nossa melhor versão, que todo mundo nasceu para ser rico. E a alquimia é algo que ajuda a gente a se tornar a nossa melhor versão. Aproveita essa oportunidade de ter acesso a esse conhecimento da alquimia, que hoje a gente pode falar disso. Beleza, pessoal? O vídeo de hoje fica por aqui, espero que você tenha curtido. Peço que você comente aqui nesse vídeo a sua opinião sobre esse assunto. O que você acha disso? É um cúmulo ou não é a parte do fanatismo religioso? Você concorda comigo ou discorda? E por quê? Comenta aí que eu quero saber, beleza? Um forte abraço a todos vocês, tudo de melhor sempre. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até o final. Até a próxima, pessoal. Fui!